poxa, mas a empresa que eu sou acionista não ganhou nenhum lote, não sei o quê. Que bom, né? Tô preocupado. Por ser uma vitória. Um leilão como esse é bom que não é. Tá muito competitivo agora, esse é um cenário que já teve no passado também. Você tem algumas empresas de geração indo para transmissão, você tem muitos fundos entrando, você tem até construtora, ganhou... A gente tem que pensar assim, né? Para que a Taesa e a TRPL pagassem os dividendos desses últimos anos... Vou fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês falaram muito sobre olhar para ações que deram o desempenho que vocês queriam, por exemplo, ações que pagaram dividendo no passado e tal. Como é que vocês lidam com o fato da história ir mudando ao longo do tempo? Porque, por exemplo, o setor de transmissão, ele sempre foi, assim, desde que eu entrei na bolsa, ele é o setor que é bonitinho, reloginho, as empresas estão lá dentro, vão pagar dividendo bem e tudo mais. E aí agora está tendo uma leve mudança, não sei dizer até que ponto essa mudança vai se perpetuar, ou se vai ser algo transitório, mas tem uma competição muito mais acirrada no setor, né? Tem muito mais empresas tentando competir no leilão da Enel, e isso tem levado a deságios muito grandes. Então o pessoal está aceitando receber muito pouco para fazer a mesma coisa que fazia antes. E, consequentemente, o que a gente está vendo agora também, são empresas como a Taesa, que não chegou a concretizar isso, mas chegou a cogitar fazer, pagar o dividendo e fazer o cashback do dividendo, né? Pegar com a outra mão ali por meio de um follow-on, alguma coisa assim. Então parece que o setor está mudando. Como é que vocês lidam com isso na prática, na hora de, eu vou montar minha carteira, eu vou só olhar para trás e ignorar isso, ou vou supor que é transitório? O que vocês sugerem para o pessoal que está em casa? Olha, posso começar? Eu acho o seguinte, o leilão, primeiro lugar, falar que tá muito competitivo agora, esse é um cenário que já teve no passado também. Tudo bem que pode estar um pouco mais, porque você tem algumas empresas de geração indo para transmissão, você tem muitos fundos entrando, você tem até construtora, ganhou... né, 66% de deságio. Pois é. Esse entrega, né? Então, assim, aí que tá, é esse ponto que eu ia chegar. Então, as empresas que a gente conhece, confia, das quais a gente é acionista, em primeiro lugar, a gente confia no management, né? Na capacidade de análise da turma, no histórico e tal. Então, se eles não ganharam um determinado lote que saiu com um deságio exagerado como esse que você está falando, muitas vezes é uma bênção, né? Eu vi muita gente perguntando pra gente no AGF, falando, poxa, mas a empresa que eu sou acionista não ganhou nenhum lote, não sei o quê. Que bom, né? Tô preocupado. Por ser uma vitória. Um leilão como esse é bom que não Eu fui olhando, procurando as que eu tinha, falando assim, tomara que não esteja aqui também. Porque não é uma fase boa. A Taesa chegou a pegar no início do ano, foi o leilão patriótico, né? Pois é. Então, e muitas vezes quando a empresa ganha um leilão, ganha um lote com deságio muito alto, ela é penalizada no mercado, né? Isso aconteceu com a Neo Energia lá atrás, se eu não me engano. Os leilões, eles são de projetos greenfield, né? Começando do zero. Só que muitas vezes essas empresas não conseguem entregar. Ele fez um bid exagerado ali, no calor do momento, tal, levou. A matemática não bate, né? E depois eles vão entregar. Vai virar um projeto brownfield, que se chama. E as empresas das quais a gente conhece, confia e é acionistas, podem eventualmente comprar no secundário, podem ir atrás desse direito de concessão, porque quem se propôs a entregar não conseguiu. Fica no rebote, né? Fica no bola rebote. dividida ali, Então, assim, esperar aqui. se quer levar agora, leva. Mas lá na frente a gente pode se encontrar de novo. Legal. Então, eu não vejo problema nenhum, sinceramente. A gente tem que pensar assim, né? Para que a Taesa e a TRPL pagassem os dividendos desses últimos anos, há 20 anos, cara, ela teve que passar por esse mesmo momento de descapitalização. Não precisa nem muito longe, né? Claro que essas concessões, elas vão vencendo... tem o seu fluxo próprio. Mas essas empresas já passaram no passado por momentos de bastante alavancagem, que elas precisam reter um pouco os dividendos para quê? Fazer esse investimento inicial e colher os frutos lá na frente. Então, o acionista ele tem que entender, né, principalmente o investidor de longo prazo, tem que entender que toda empresa mesmo sendo perene, mesmo sendo um reloginho, como as empresas de transmissão, precisam passar por esses momentos de grandes investimentos de vez em quando, né? Senão esse novo fluxo não se renova, né? Legal. Esse foi um ponto legal que você colocou. Se uma boa empresa que vocês têm na carteira, confiam no management, na gestão, né, do pessoal, e elas passam por um determinado momento desafiador, que elas têm que reter um pouco esses dividendos. É o caso
da pessoa reduzir a exposição na carteira, ou se continua, os fundamentos continuam igual, vocês mantêm na carteira, né, dependendo do plano futuro ali da companhia? Eu torço pra cair. É, Eu comprar mais, né? tudo que você pode fazer é não aumentar. Então, subiu demais, você não aumenta, você só mantém lá na carteira, mas você não vai vender a cada momento que possa surgir uma notícia ruim. Eu fico sempre olhando, a gente tem exemplo em casa, isso que é legal. A gente olha o Barsi, por exemplo, fala, como é que ele construiu uma posição tão grande em Banco do Brasil? Será que não teve nenhuma notícia ruim desde 1970 para o banco para que fizesse ele ficar fizesse com que ele ficasse com uma desconfiança tamanha a ponto de vender todas as ações dele? Com certeza já teve. Mas ele não vendeu, ele simplesmente deixou A lá, gente é parceiro. Ele é parceiro, exatamente. Ele sempre fala pra gente se enxergar como um pequeno sócio de um grande negócio. Então, talvez, ou talvez não, acho que a melhor coisa que você deve fazer é não aumentar, beleza, deixa lá quieto, e o seu próximo aporte, você vai começar em outra empresa, em outro negócio. A própria estratégia te defende através dos anos, isso que é o mais legal, porque a estratégia diz para você aportar todos os meses. E você vai fazer isso pro resto da vida. Uhum. Aí tem sempre o cara que vai falar, mas quando é que você vai tirar os dividendos? Você vai ter uma hora que vai ter tanto dividendo que vai sobrar para você viver e para reinvestir. Aí você atingiu sua independência financeira. Você não vai parar simplesmente, vou atingir a independência, vou botar na renda fixa agora e não é assim que funciona. Você vai continuar comprando a próxima boa oportunidade, a próxima boa empresa. Aquela que subiu muito, você deixa ela lá, tranquila, e assim você vai acumulando. Essa é a pegada, não foge disso. Legal. E Mas o eu acho contrário que- é verdadeiro Desculpa. também, né? Não, pode ir. Não, eu ia só falar uma coisa. A gente não gosta de dividendo a qualquer custo. Isso é fundamental. Você tem uma empresa que ela está numa posição de caixa, às vezes, um pouco mais prejudicada. Se ela está com necessidade de desalavancagem, se ela tem excelentes projetos que vão gerar retorno sobre o capital investido, muito interessante, o dividendo é secundário aí. A empresa tem usos mais importantes do caixa no momento. E existem outras formas da empresa retornar para a gente além do dividendo, um programa de recompra de ações, etc. Então, dividendo a qualquer custo é uma coisa que a gente não quer. Esse foi o ponto mesmo que eu tinha levantado com o Thaís, assim, de você dar o dividendo e depois puxar de volta, é ineficiente, em termos financeiros mesmo, assim, você vai gastar para fazer o follow-on. E aí, às vezes vale a pena ela só reter e não pagar aquele momento, e o investidor tem que entender, né, que faz parte do negócio dela. É uma máquina que você coloca dinheiro, ela reinveste aquele dinheiro e te devolve mais depois. Mas não dá para você tirar a todo momento, senão você dá 10, ela volta 10. Não vai crescer nunca. Depende do controle Pode fazer também, o pedido né? só pro Fábio botar o microfone mais pertinho. Hein, Leandro? Mensagem Depende do backstage. controle também. Depende de quem controla as ações também. A Oi? gente tem que pensar, por exemplo, quem são os sócios, quem são os majoritários na Taesa? Sim. CEMIG e ISA. Uhum. A ISA não distribuiu na TRPL, mas ela recebeu da Taesa. Esperta, né? É. Malandrinha.